Bom dia, estamos começando o dia 2 aqui no Jive Broadcasting Hub, aqui na Expert XP, muito empolgado depois de um dia, o primeiro dia carregado de muitas palestras, muitos painéis, falamos de precatórios, falamos de NFTs, falamos de ClaimFi, falamos de tecnologia, falamos de ativos de stress, de todo high yield, junto a muitos parceiros, e hoje estamos aqui com o meu sócio, colega Matheus Tesler, da Jive Investments, e Milton Pilon, CEO da Horizon Valorização de Resíduos. Bom dia, senhores, como estão? Bom dia, tudo excelente, ótimo. Excelente. Então, hoje vamos falar de o que internamente chamamos o case da Horizon e que tem vários capítulos, né? Então, é uma operação, é uma parceria, é um case de negócio, um turnaround, tem de todo, tem ESG, tem sustentabilidade, tem bondades até para a sociedade inteira, tem vários capítulos, né? Então, vamos tentar começar pelo começo, valga a redundância. Lá por 2018, mais ou menos, existia uma empresa que nesse momento se chamava Hastec, que se encontrava numa situação financeira talvez um pouco desafiadora, mas que ainda tinha um potencial de negócios realmente muito, muito bom. E acho que o primeiro que aconteceu foi que a Jive foi procurada por alguns bancos para talvez adquirir alguns créditos dessa empresa. Queria perguntar, Matheus, como foi essa primeira aproximação entre os bancos e a Jive? Primeiro, obrigado, bom dia. É uma honra aqui estar com amigos, né? Sócio amigo e um amigo que a gente fez ao longo da parceria com o Jive. Primeiro, a gente foi procurado em 2017, meio ao mesmo tempo, foi um negócio inspiracional até, porque de um lado o Alexandre foi procurado por um investidor que tinha feito uma primeira operação com a companhia e precisava ali credenciamento de uma ajuda, e ao mesmo tempo eu fui procurado por um dos bancos que era credor da companhia. E a gente marcou de se falar, ele falou, queria falar com você sobre uma operação. Eu falei, engraçado, eu também, meio diferente daquilo que a gente está mais acostumado a fazer, e a gente foi falar da mesma coisa. E aí falou, isso já fica um pouco ligado, né? Engraçado, né, acontecer. Dali em diante, a gente comunicou para esse banco que a gente ia falar com alguém que já conhecia a companhia e começou a mostrar números e entender essa companhia um pouco mais por dentro. E a gente viu que existia uma oportunidade ali. E dali em diante foi um processo de quase 9 meses de análise profunda da Hastec na época, até a gente chegar num desenho que sim, a gente poderia comprar o crédito de 4 bancos que essa operação foi feita, e a gente fez essas aquisições de créditos durante 1 ano e meio, não foi rápido, né? Muito estruturado, até chegar no ponto de conseguir fazer toda a reestruturação da dívida. É interessante, porque quando um pensa, ok, uma gestora vai adquirir um crédito de um banco, imediatamente a gente pensa, nossa, ok, vão tentar recuperar esse crédito de qualquer jeito. Talvez o banco não conseguiu fazer, mas aqui o interessante é que a Jive não é que faz isso. A Jive, o que você acaba de falar, em parceria até com a empresa devedora, quer construir soluções inovadoras e que mantenham a empresa em pé, as pessoas empregadas, né? A gente sempre tem 2 caminhos, Fred. O primeiro caminho, que é o que a gente estava mais acostumado e era a nossa rotina lá em 2017, começo de 2018, me lembra aquele narrador do UFC, né? Calce as suas luvas, coloque o seu bucal e tá valendo, né? E com o tempo a gente foi percebendo, e a Hastec foi uma aula para a gente, porque quando esse investidor dava conhecimento, quanto mais conhecimento esse investidor dava sobre a companhia para a gente, mais a gente se empolgava em ver que tinha um horizonte de não litígio. Aquela empresa ela precisava de tempo para cumprir o business plan. E depois, quando a gente veio conhecer os acionistas e conhecer a cabeça deles, a gente ficou, não só essa convicção ela ficou renovada, como também a gente viu que existia uma possibilidade e o propósito da companhia era e é encantador. Então a gente resolveu não entrar no litígio, porque não precisava,
e a gente resolveu fazer um reperfilamento do crédito. É o que o ministro Paulo Guedes falava no começo do governo, é o balance sheet repair. Então a gente resolveu sugerir uma reestruturação que passasse por uma reestruturação da dívida e um balanço. Acho que as pessoas não sabem, né? Mas a gente montou um fluxo de caixa em conjunto com a companhia, depois de ter adquirido os créditos de 10 anos de prazo de pagamento, o que parecia uma loucura, mas era uma crença de que o mercado, essa companhia ia se recuperar, ela precisava de tempo, fôlego, etc. E rapidamente o mercado ia perceber o valor dela. E foi tudo muito rápido, né, Pilão? Excelente. Então, Milton, depois de receber essa proposta com a Jive e de justamente reperfilar a dívida e começar a arrumar o pagamento, exatamente tudo isso, você comandou um turnaround incrível da Horizon, e não apenas financeiro, mas também de propósito e de visão. Então, mudou a estrutura inteira do negócio e redefiniu o que se chama a gestão do lixo no Brasil. Muitas pessoas queriam começar a falar disso. Primeiro, do lado da empresa, né? Como foi esse refinanciamento, o que ofereceram a câmbio, pagar, equity, como foi, vamos falar da parte financeira primeiro, como foi isso do lado da Horizon? Primeiro, bom dia de novo, obrigado por estar aqui, eu queria agradecer o convite, é um prazer para mim, além de parceiros, vocês são nossos amigos hoje, e então é sempre um prazer estar junto aqui, batendo papo e relembrando boas histórias. Bom, basicamente, eu acho que assim, você falou muito bem, né? A nossa relação com a Jive, ela tem vários capítulos, né? Mas talvez o primeiro e mais importante ponto que eu acho que foi o pilar da nossa relação foi o fato da Jive, e isso aconteceu depois no IPO com todos os investidores, mas a Jive, antes de todo mundo lá atrás, ter entendido o negócio, né? Ter entendido o propósito e, como você disse, quando a gente fez a alteração de propósito, de estratégia do negócio, poucas pessoas compreendiam naquele momento, até porque o Brasil não estava maduro em valorização de resíduos. O Brasil falava em destinação de resíduos, aterros sanitários, ele não tinha esta cabeça de geração de energia, geração de valor em cima do resíduo. Valorização de resíduos, eu adoro essa frase, valorização de resíduos, parece uma dicotomia, mas é um negócio incrível, tanto para o investidor, para a empresa, como obviamente para a sociedade. Mas, então, como foi exatamente? Então, a Horizon, junto com a Jive, arrumou pagar essa dívida, uma parte financiada, mas outra parte em equity, né? Então, sim. Digamos, os destinos da gestora da empresa ficavam entrelaçados desse Sem jeito. Dúvida. E é por isso que essa percepção de valor da Jive permitiu a ela montar uma estrutura de reperfilamento que contemplasse equity e dívida e contemplasse o repagamento com a geração de caixa advinda da valorização, né? Porque quando a gente comprou, dando um passo ali para trás, quando a gente adquiriu a antiga Rastec, ela não tinha valorização de resíduos, ela tinha aterros sanitários, ela era proprietária de aterros sanitários. Óbvio que a história é longa, tinha muitos outros ativos, a gente tem que fazer realmente um turnaround gigantesco. Você tinha ali credores que já estavam na companhia antes da gente chegar. Quando a gente chegou em 2013, há mais de 5 anos, então em 2018 já estavam lá há 10 anos, cansados daquela estrutura anterior que foi montada com aquela outro tipo de propósito, com outro tipo de estratégia de negócio, e aí a gente não conseguia levar esses credores a percepção do seguinte: não, a nossa cabeça é este outro caminho aqui, nós vamos... O turnaround, ele não adivinha só de uma modificação, obviamente, de melhor eficiência, diminuição de custos, mas de uma mudança de estratégia da companhia. E aí a Jive percebeu isso, e aí facilitou realmente nosso diálogo em termos do reperfilamento da dívida. Porque se fosse contar num reperfilamento daquela dívida antiga, no modelo de negócio antigo, nem em 30 anos ele conseguiria resolver esse problema. Então, acho que foi esse o grande ponto ali. E ali foi o princípio de uma grande história, porque quando você pensa igual, quando você
compartilham dos mesmos princípios, quando você e acaba, obviamente a gente acabou criando confiança e credibilidade entre os dois. A Jive sempre colocando no papel o que ela se propõe a fazer, a gente também correndo atrás para cumprir o que a gente disse que ia cumprir, e aí essa relação só foi se fortificando aí no ano. Muito interessante, sobretudo para aqui do lado da Jive, né? Porque a gente considera o fluxo de caixa futuro sobre o plano de negócio futuro e não sobre o plano de negócio passado, né? Para pensar em como pagar essa dívida, quase como um venture capital, né? Que é uma promessa que vai fazer algo, mesmo com um histórico que, como falou Milton, não tivesse pago essa dívida. Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes que o Milton falou, eu queria pontuar aqui, né? Primeiro, o nosso logo tem tudo a ver com a Horizon, porque a gente está devolvendo valor aqui para a sociedade de várias formas. Para o credor que estava há 10 anos cansado e não conseguia mais escutar, foi liquidez. Ajuste de balanço, o banco recebeu aquela liquidez, passou para a próxima. Pronto. São nossos parceiros, a gente adora eles e a gente tem um alinhamento profundo. Com a companhia, se existe um bom diálogo, a gente também consegue apostar um pouco no crescimento, mas óbvio, de maneira super segura, Fed. Venture capital, acho que aqui não é a palavra ideal, mas a gente viu um fluxo de caixa vindo de um contrato super sólido, que era a venda de biogás, com um credor daquele contrato, ou pagador daquele contrato, quase um triple A. Exato. Então a gente viu uma companhia com um propósito, com um time de gestão que não era novo, já estava lá há algum tempo, mas que tinha um propósito de transformação e não deu origem àquela dívida. E isso fez com que a gente também virasse a chave e falasse, olha, esse pessoal tem crédito conosco, né? E tem bons ativos e sim a gente consegue montar o repagamento da nossa dívida de forma segura. E obviamente a gente também, não no nosso cenário base, de investimento, a gente também tinha a crença de que aquilo ia acontecer. E de fato, a nossa aposta estava super certa, né? Estava super certa. Incrível. Agora, Milton, esta parte que eu mais gosto, porque você fala de aterro sanitário, eu acho que todo brasileiro, quando escuta aterro sanitário, pensa lixão. Exato. Né? Mas depois você fala de valorização de resíduos, esta parte que me fascina. Então, queria que você contasse para todo mundo o que é valorização de resíduos, biogás, biometano, crédito de carbono, o que significa tudo isso? Qual é a operação atual e futura da Horizon? Eu acho que eu brinco, até esse conceito da valorização, até para nós, do que a gente tinha ali há 5 anos atrás, o que a gente tem hoje, isso vai evoluindo ano a ano, ele vai só melhorando em termos do que o lixo pode ser transformado, né? O lixo lá fora hoje em dia, ele já é considerado uma matéria-prima. É claro que é disruptivo você falar para o brasileiro que lixo é matéria-prima, mas quanto mais você investe em tecnologia e insere processos que geram receita e valor naquele resíduo, você vai provando que ele realmente é uma matéria-prima. E é o que a Horizon sempre pensou isso. Os aterros sanitários, só um passo atrás quando você fala do aterro e do lixão, a gente teve no IPO aproximadamente 130, 140 roadshows e 40 visitas de investidores institucionais nos nossos aterros sanitários. A gente fazia questão de levar eles visitarem, porque e muitos que chegaram lá falaram, nossa, eu não estou acreditando que é isso aqui. Eu achava que o lixão ia chegar, tinha uma porta, um monte de lixo amontoado aí, e é assim que funciona. E não é. Um aterro sanitário é uma obra de engenharia gigantesca, áreas de 2, 3 milhões de metros quadrados, é uma construção em constante movimento, é algo com muita tecnologia embarcada. Então, realmente, necessitou um processo de educação do investidor institucional muito forte para ele entender que o aterro sanitário e o lixão não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Que de fato a Horizon chama de ecoparques, né? E aí vem a evolução do aterro sanitário, que de novo, lá fora você já fala só em ecoparques, né? O Brasil, infelizmente, ainda tem 35, 40% do lixo enviado a lixões. Então o Brasil está muito atrasado ainda nesse processo.
tem uma lei agora que é o Marco do Saneamento que vai eliminar esses lixões até 2024, mas ainda existem lixões de operação no país. Não existe país desenvolvido no mundo onde existem lixões de operação. O Brasil ainda tem 35% a 40% de lixões. Que quando o lixão é o destino final do lixo, é justamente isso, é nada. Nada. É uma área onde o lixo é jogado a céu aberto, tem lá urubu, contamina o solo, contamina o ar e está lá em operação. Obviamente não existe empreendimentos privados, donos de lixão, porque senão você é preso por crime ambiental. Você tem ali só prefeituras que são donas dos lixões. E é elas que têm o regramento agora de fecharem e contratarem a iniciativa privada para fazerem projetos de aterros sanitários ou de valorização de resíduos, dos resíduos hoje que ainda são destinados incorretamente. Mas entre o aterro sanitário e o ecoparque, a diferença está na valorização. Porque você pode, e como existem nos Estados Unidos centenas de aterros sanitários, operando sem a valorização ainda. Você pode, porque você está destinando o lixo corretamente, você está tratando o chorume, você está tirando o biogás, queimando num flare, gerando crédito de carbono, mas quando você passa a inserir dentro desse aterro sanitário indústrias de triagem mecanizada para separar os reciclados, de captação do biogás para transformação em energia elétrica ou em biometano, que é o gás natural renovável, de geração do carbono, geração dos ativos ambientais que a gente chama, que são os créditos de reciclagem. Agora, em primeira mão, a gente deve lançar aí no segundo semestre a nossa primeira planta de transformação de lodo de estação de tratamento de esgoto, que é um resíduo que a gente recebe nos aterros hoje, em fertilizante orgânico. A gente vai abrir uma divisão de fertilizante orgânico. Então, o lixo pode sim ser transformado em diversos produtos. E hoje, a gente, já dando um spoiler, mas vamos falar um pouquinho mais do futuro da Orizon, a gente entende a Orizon como uma plataforma de renováveis. Esse é o negócio da companhia. Cada vez mais as plataformas de produtos renováveis vão ter relevância no nosso faturamento e na nossa geração. Plataforma renovável. Você falou tantas coisas interessantes. Você falou de triagem para aumentar o volume de reciclagem. Perfeito. Você falou de biogás e biometano. Biometano é um gás renovável. Então, com a crise energética que existe na região, no mundo, né? Depois causado lá pela guerra, gás renovável e a partir disso gerar energia elétrica. Incrível, a partir do lixo. Sim. Você falou também de geração de créditos de carbono. Eu, no outro dia, peguei o meu voo de Buenos Aires para aqui e depois de pousar, eu recebo lá da Gol um e-mail se eu quero neutralizar a minha huella de carbono. E com créditos de carbono. Então, aqui está a Orizon que gera esses créditos de carbono, que coloca eles no mercado. É impressionante. Do lixão a tudo isso. E agora, fertilizantes orgânicos. Impressionante, porque íamos falar justamente disso, né? Qual é o futuro da Orizon, mas já estamos no futuro, né? com tudo o que estamos fazendo. Alguns números, então, 35% do lixo do Brasil atualmente é destinado a lixão. Sim. País desenvolvido, qual é esse valor? Nada? Zero. País desenvolvido, zero. Hoje, a pizza de destinação em país desenvolvido, ela, na verdade, ela já se divide em uma participação de aterros sanitários, que não são ecoparques, uma participação de waste to energy, que são as empresas, as indústrias que queimam resíduo, e de novo a Orizon vai iniciar aí no primeiro semestre do ano que vem a primeira planta de queima direta de resíduo da América Latina, numa PPP que a gente venceu em Barueri. Então também tem essa pizza, e tem a pizza das plantas de triagem, que eu expliquei aqui há pouco, e que a gente está inserindo dentro dos nossos ecoparques. É que lá fora a dinâmica é um pouco diferente em alguns casos, porque existe um incentivo muito forte. Hoje, quando você vai para fora do país, você acaba, na Europa principalmente, os governos pagam muito prêmios para você valorizar o resíduo. Então, além de tudo, você tem ali um gate fee maior para essa valorização. A gente aqui está indo pelo modelo americano e o modelo asiático, onde, na verdade, você não tem subsídio para fazer o processo. A venda daquele produto, como ele é renovável e tem um valor premium, ele acaba pagando essa conta da instalação de tecnologia para valorização. Então, é um pouco o contrário. E a gente tem dado muita sorte, que eu brinco, você tem que ter eficiência, tem que ter profissionalismo, mas você também tem que ter sorte. Nós temos um vento de cauda hoje em todos os nossos produtos renováveis. Gás natural renovável. Hoje a gente
Só para você entender, números grandes, o Brasil tem um dos maiores potenciais de geração de gás natural renovável, porque o gás natural renovável vem de biomassa. Pode vir de lixo, pode vir de cana-de-açúcar ou pode vir de dejeto animal. A gente hoje é uma das 3 fontes de gás renovável do Brasil e é aquela que pode trazer mais velocidade na produção de gás renovável natural. E então hoje existe uma demanda gigantesca por esse gás natural renovável, porque as empresas querem se descarbonizar, porque o gás importado subiu extremamente de preço, eles querem um fornecedor brasileiro que consiga fornecer há 10 anos com IPCA em vez de estar atrelado ao dólar e ao petróleo. Então a gente de novo tem um vento de cauda gigantesco. Fertilizante, a guerra está trazendo esse problema da importação do fertilizante, os preços de fertilizante explodiram, você também tem um vento de cauda aí. Nos reciclados, o plástico hoje reciclado, ele vale mais do que o plástico fóssil. O mundo hoje produz 150 milhões de toneladas de plástico advindo do fóssil. Eu estava até vendo um documentário recentemente numa televisão inglesa que fala que esse é o maior desafio do planeta nos próximos 30 anos. Totalmente. É dar um fim ao lixo plástico. É uma montanha de lixo plástico. A previsão da indústria de plástico é que até 2050 a produção de plástico dobre no mundo, porque as embalagens continuam cada vez mais sendo produzidas em maior volume. Então, a gente, eu até me emocionei quando eu vi o documentário, porque a gente tem um propósito, além de ser uma empresa que tem toda essa beleza da rentabilidade, da perenidade, mas você tem um propósito sensacional. É um problema grave da humanidade que a gente está com o propósito de resolver nos nossos negócios. É incrível, porque realmente cada vez... bom, a consciência social justamente do problema da geração de tanto plástico no mundo é grande. Talvez nas gerações um pouco mais novas, ainda mais. Eu cada vez que eu vejo um copo de plástico, uma garrafa de plástico, eu fico pensando, nossa, tudo só para apenas um consumo. Então, que você obviamente como CEO, que compartilha esse propósito de justamente resolver um dos grandes desafios da humanidade. Eu vou te dar um dado legal. Se a indústria de reciclagem, né, onde a gente está inserido, porque no fim, quando a gente coloca a planta de triagem dentro do ecoparque, hoje dentro do lixo você tem mais ou menos 15% de plástico. Então você separa esse plástico todo para você reutilizar ele na cadeia produtiva. Então você, obviamente, se elimina a necessidade de se produzir plástico de petróleo. Se não existisse a indústria de reciclagem, o mundo necessitaria usar 20% do petróleo produzido no mundo teria que ser usado para produzir plástico. Nossa, estaríamos poupando 20%. Desse impacto. Então você acaba retirando essa necessidade de uso de petróleo no mundo quando você constrói e aumenta a indústria de reciclagem de plástico para ele voltar para a cadeia produtiva. Absolutamente incrível. Na seguinte session que vamos falar um pouco talvez do crescimento da Horizon com outras operações que fizemos junto à Jive. Queria falar alguns números aqui, porque é impressionante. De uma empresa, hashtag, que estava em recuperação judicial. Não chegou a estar, Fred. Não chegou. Não chegou. Evitou. Perfeito. A gente evitou estar. Perfeito. Então, até que estava na situação complicada, Sim. um turnaround, Sim. transformou a gestão do lixo de um clássico lixão, talvez reciclado um pouco em reciclagem, biofertilizante, biogás, biometano, geração de energia limpa, créditos de carbono, futuro também ainda mais fertilizante, resolvendo os problemas da humanidade e tudo isso, e chegaram a fazer um IPO depois de tudo isso, impressionante, e ainda depois continuou crescendo a ação. Acho que quando fizeram o IPO abriu a R$22 a ação. Sim. E chegou a um máximo de 30. A gente chegou até 35, 36, hoje estamos a 29, somos um dos poucos IPOs, acho que 2 ou 3 empresas apenas que fizeram IPO ali na nossa janela, que estão acima do valor de abertura de capital. Então a gente considera que a gente tem tido bastante sucesso aí no mercado de capital. Bem acima, né? Bem Uns acima. 40% acima, diga-se de passagem. Incrível. Então agora voltando para Mateus, então do ponto de vista investidor, porque no início falamos que o plano justamente de reestruturação dessa dívida era uma parte financiada, outra parte em equity. Então a Jive, os investidores da Jive, curtiram parte desse sucesso, desse IPO e Sim. tudo,
como foram um pouco os números para a Jive? De investimento inicial, final, grandes números. Primeiro tem uma parte da história que é curiosa, né? Não estava programado a conversão de uma parte em equity, né? A gente reperfilou, surgiu aqui através da nossa parceria, a gente encontrou um outro banco do sistema financeiro, super parceiro da Jive, querido por nós, e também virou querido pela Horizon, que resolveu ali refinanciar aquela dívida e a gente recebeu. Naquele momento, até teve uma conversa curiosa que envolve todo esse evento que a gente está, envolve a XP, o Furla e tudo, que teve um pouco da ideia do IPO e ao mesmo tempo, né, essa história aqui tá cheia de universo e sorte. Conspirando a favor, que ao mesmo tempo a gente tinha um comitê de investimento falando de desinvestimento, né, da Jive, falando sobre esse evento de pré-pagamento da dívida, e o Alexandre também falou, pô, essa empresa, cara, ela merece um IPO, ela tá super mais rentável, né, a gente ingressou ali, a empresa tinha uns 80 milhões de reais de EBITDA, a gente estava olhando para uma empresa de 146 milhões de reais de EBITDA em 2 anos, uma coisa fascinante. De 80 para 140. Exato. Os caras são bons. E a gente olhou isso e falou, poxa, tem empresas com menos rentabilidade, menos perenidade, menos ESG. Fazendo IPO, ela merece. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Pilão e pro Ismar, falei, pô, vem aqui, porque eu acho que a gente tem uma conversa, a operação não vai ser bem essa de pré-pagamento, meu comitê, né, joguei a culpa no Ale, geralmente é o que a gente faz, né, quando tem uma conversa mais, a culpa é dele lá, eu não tenho nada a ver com isso e tal, brincadeira à parte, mas e aí foi uma conversa fácil, de novo, né, fascinante, a gente também estava voando sobre Pernambuco, né, com o Furla, né? É mérito para ele, então é super gente boa, né? E a gente acha que vai fazer um IPO. Eu falei, então, eu ia dizer, a gente não quer mais receber toda a dívida agora, a gente quer converter um pedaço e ser acionista vendedor no IPO. E dali a gente começou uma outra negociação, mas com amigos e com gente que se entende, que um apostou no outro, ficou super fácil. E a Jive foi acionista vendedora do IPO, a gente vendeu 1,5% do capital da companhia, que era do nosso fundo 2, a gente encerrou o capítulo do nosso fundo 2 ali, com uma rentabilidade perto de 40% de TIR nesse projeto. E é legal falar, né, porque eles olham a nossa rentabilidade super gordinha e boa, né, e se honram disso. Então, e a gente entregou isso para o cotista do fundo 2, e a nossa história depois continua. A gente na próxima session vai falar um pouco. A gente também hoje, credor da companhia através do fundo Bossa Nova, que é o nosso fundo de high yield. A gente continua acompanhando a história da companhia e provavelmente através do Jive Soul, que agora também é elegível porque ele faz operações com companhias listadas. E como a gente, debêntures crédito para companhias listadas, com uma taxa que agora é mais compatível com a história atual de vocês. Então eles foram crescendo e a gente também vai lançando produtos para não ficar para trás e continuar acompanhando eles. Gente boa, pô, a gente precisa acompanhar para o resto da vida. Olha, o case é fascinante, porque do credor antigo, que já cansado e que já, com maior respeito, já não sabia mais o que fazer, transferir isso para uma gestora que compreendeu o negócio, claramente con una lideranza maravillosa, con un plano de negocio, con un propósito, con una visión totalmente distinta, não ao que era a empresa antes, mas ao que era a sua própria indústria dentro do Brasil. Então, como a gestora compreendeu todo isso, investiu dinheiro dos seus investidores nessa empresa que está resolvendo graves problemas da humanidade, fez turnaround, fez IPO, fascinante, me convenceram. Então, Mateus, você já falou um pouco. Se o investidor quer investir nisso, quer participar um pouco disso, onde pode investir? Quais fundos a Jive pode investir para participar disso? Hoje a gente tem uma operação vigente no nosso fundo 3, né? E já o nosso fundo 4, que é o nosso fundo mãe, fundo de stress, que é o nosso... Não dá para falar de carro-chefe, porque tudo a gente tem um carinho e atenção por todos os fundos, mas a gente vai buscar operações muito similares. Eu espero encontrar pessoas tão legais e engajadas e competentes como vocês nos próximos capítulos desse Fundo 4,
Mas o Bossa Nova, como eu disse, e o Jive Soul, Fundo de Previdência, também a gente espera seguir investindo numa empresa como credor e oferecendo solução de crédito para ela. Uma empresa que a gente conhece profundamente, sabia dos problemas, a gente viu esses problemas serem resolvidos com competência, e a gente continua olhando o business plan dessa companhia não como com a preocupação de um acionista, de um investidor de equity, mas como credor, com a confiança de saber aonde eles estão indo e pisando e coisas do gênero. Então, Jive Bossa Nova quer investir junto com a Jive, pegando aqui um pouco o crescimento da Horizon, fundo Bossa Nova, Jive Soul, principalmente agora, provavelmente a gente vai bater na porta do Milton, do Léo, do Ismar, para fazer mais operações. É fascinante porque ontem falamos disso, quando falamos especificamente de créditos high yield e Bossa Nova. Então, se o investidor quer participar de uma operação estruturada, complexa, como foi a primeira operação, agora já mesmo começamos a captar o fundo 4 para investidor profissional. Se o investidor for um investidor qualificado e quiser participar de créditos, e como ontem falamos com os sócios Summers, dizer créditos para empresas que a gente já conhece, que já fizemos as diligências, que já tem a confiança na gestão dessa empresa, fundo Bossa Nova, Jive, crédito high yield, e além disso temos o nosso fundo Soul, que é um plano previdência, que também um plano de créditos, high yield, também high grade, então tem de todo um pouco. Senhores, muito obrigado, foi absolutamente fascinante. A história do Horizon continua no seguinte painel. Convido a que todo mundo fique ligado. Considerações finais? É isso. Obrigado. O papo, acho que o papo flui aqui, porque a gente tem tanta sintonia que fica fácil, né? E dá para ver. Eu agradeço mais uma vez estar aqui. Eu sempre falo que a gente é muito grato ao Jive por ter acreditado na gente numa hora onde não tinha muita gente querendo acreditar e era um momento difícil da companhia. É aí que a gente dá mais valor para os parceiros. Obviamente, quando a gente está numa situação diferente, você acaba tendo mais crédito de outras casas. Mas aqui eu acho que a Jive tem uma participação extremamente importante. A gente é muito grato pelo que ela fez pela companhia desde o princípio. Muito bom. Parabéns pelo resultado e continue resolvendo os problemas da humanidade. Muito obrigado. Valeu.